E aí, gente, tudo bem? Então, hoje é a primeira série do ensino médio, Química. Então, vão ser exercícios em cima da aula que foi veiculada lá em 31 de agosto no Centro de Mídias, né? Então, o assunto era massas atômicas e massas moleculares, parte 1, né? Então, como foi feriado agora de 7 de setembro, não tivemos aula de Química no Centro de Mídias. Então, vamos fazer exercícios em cima dessa habilidade de calcular massas moleculares das substâncias a partir das massas atômicas dos elementos químicos constituintes. Como é que é isso? Massa molecular e os conjuntos de moléculas. Se eu conheço a massa atômica dos elementos de uma fórmula, eu consigo calcular a massa molecular, né? E se eu conheço a massa de uma molécula, eu posso conhecer a massa de um conjunto de moléculas. Mas para que serve isso? Então vamos ver esse exemplo que tem aqui embaixo. Determinar a massa de um conjunto de 5 moléculas de H2O. Então tá aqui, H2O, né? O hidrogênio, a massa é 1 unidade de massa atômica. O oxigênio, a massa é 16 unidades de massa atômica. Quantos hidrogênios tem na fórmula? 2. Então, o 1 é vezes 2. Quantos oxigênios tem na fórmula? É 1. Então, o oxigênio é vezes 1. Então, 16 vezes 1, 16. Somando tudo, 18 unidades de massa atômica. Isso, a massa de uma molécula de água. Então, se eu quiser a massa de 5 moléculas de água, eu vou pegar esse 18 e fazer vezes 5, que vai dar, então, 90 unidades de massa atômica. Então, segue esse roteiro aqui, né? Se eu conheço a massa do hidrogênio, que é igual a 1, do oxigênio, que é igual a 16, são as massas atômicas. A massa molecular do H2O, então, é a massa de 2 hidrogênios, que é 2, mais a massa de um oxigênio, que é 16. Então, a massa deu 18 unidades de massa atômica. Agora, qual que é a massa de um conjunto de moléculas de água? Esse conjunto vai ter N componentes e a massa vai ser N vezes 18. É bastante simples. Qual dos conjuntos abaixo possui mais massa? Determine a massa dos mesmos. Então, são duas coisas. Carbono é a bolinha preta. Oxigênio é a bolinha branca. Então, quer dizer que aqui eu tenho 4 moléculas de CO. Porque tem uma bolinha branca e uma preta. Aqui eu vou ter 4 moléculas de CO2. Então, eu já estou vendo que o número de moléculas é o mesmo. Mas essas moléculas vão ter massas diferentes. E aí eu posso ver que aqui tem um carbono, tem um carbono. Está empatado até agora. Mas oxigênio, essa tem uma e essa tem 2. Então, o que vai acontecer? Esse conjunto aqui vai ser mais pesado, porque eu tenho mais átomos de oxigênio, né? Agora, eu posso calcular as massas. Então, para esse primeiro conjunto aqui, ó, qual é a massa de um CO? Um CO, eu posso ver, tem carbono, 1 vezes o que ele vale, que é a massa 12. Oxigênio tem 1 vezes a massa, que é 16. É o próprio. Somando tudo, eu vou ter a massa de 28 unidades de massa atômica. Agora, vamos ver quanto que vai ser a massa de 4CO. 28 vezes 4. Então, 8 vezes 4, 32. 4 vezes 2, 8. E 3, 11, 112 unidades de massa atômica
é a massa desse conjunto aqui. Agora vamos ver. Quanto que é 1 CO2? 1 CO2. Carbono. Tem 1 na fórmula. Vezes 12. Igual a 12. Oxigênio. Tem 2 na fórmula. Vezes 16 igual a 32. Somando tudo, 44 unidades de massa atômica. Agora, quanto que é a massa de 4 CO2? Então, vai ser o 44 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 4, 16 de novo. E 1, 17. 176. Então, a gente tem para a massa desse conjunto aí. Então, esse conjunto aqui, ó, que a gente já tinha determinado como mais leve, só olhando os átomos que o compõem, né? Deu 112 unidades de massa atômica. E esse aqui que a gente já tinha estimado como mais pesado, 176 unidades de massa atômica. Agora, a gente tem aqui um problema que diz o seguinte: na reação abaixo, determine qual dos conjuntos apresenta a massa mais elevada. O de moléculas nos reagentes, que é o primeiro membro da reação química, ou nos produtos, que é o segundo membro na reação química, né? Então, lembrando sempre que quando numa fórmula, uma reação balanceada, a gente não tem o número na frente da fórmula, é porque ele é 1, né? Tá aqui. Então, vamos ver. Aqui tem uma molécula de H2SO4, né? Então, a gente pode ver H tem 2 na fórmula, enxofre tem 1 na fórmula, oxigênio tem 4 na fórmula, vezes 1, que é a massa dele, que eu tirei 1 dali, ó, deu 2. Agora eu tenho o enxofre, que vale 32, está lá na fórmula, na tabela, que vai dar 32. Oxigênio, que vale 16. 4 vezes 16, 64. Somando tudo, 98 unidades de massa atômica. Aí tem 2 de NaOH. Quanto que vale 1 de NaOH? Vamos ver. Na na fórmula. Vamos lá. Na fórmula tem 1. Ó, na fórmula tem 1. H na fórmula tem 1, ó. Na1O1H1, né? Agora, vezes a massa do Na, que é 23. Vai dar o próprio 23. Vezes a massa do oxigênio, que é 16. Vai dar o próprio 16. Vezes a massa do hidrogênio, que é 1. Somando tudo, a gente vai ter aqui 40 unidades de massa atômica. Mas ele quer para 2 unidades. Então, vezes 2, 80. Então, esse conjunto aqui do nosso lado esquerdo, que a gente chama de reagentes, os reagentes vão ter as suas moléculas com a massa total de 98 mais 80 unidades, ou seja, 178 unidades de massa atômica. Vamos ver do outro lado. Aí pede 2 do H2O, né? Que a gente já viu que o H2O lá atrás, ó, cada unidade é 18. Então, se cada unidade é 18, essa parte aqui vai dar 18 vezes 2, 36 unidades de massa atômica. Agora, o Na2SO4. O Na2SO4, o Na vai ter 2, que vale 23, que é 46 unidades. O enxofre tem 1. 1 vezes 32, que é 32. E tem 4 oxigênios,
4 vezes 16, 64. Somando tudo, aqui vai 2, vai 1, 142 unidades de massa atômica. Esse conjunto aqui que a gente chama de produtos, então vai ser o que a gente tem aqui, ó, os 36 do H2O e os 142 do Na2SO4. Então vai dar 8, 7 e 8 unidades de massa atômica. Essa propriedade, que é essa igualdade aqui, ó, 178 igual a 178, é uma lei muito importante da química, porque quando eu tenho uma reação química, os produtos são formados a partir dos mesmos átomos que são inicialmente os reagentes. Então essas quantidades, quando a reação estiver corretamente balanceada, usando os coeficientes adequados, né? Então a gente vai ter sempre a igualdade da massa dos reagentes e dos produtos. Isso aí é conhecido como lei de conservação da matéria e também conhecido como lei de um cientista que se chamava, né, Lavoisier. Então não pode esquecer isso. Em uma reação balanceada, ou seja, onde os coeficientes foram colocados de forma adequada, o conjunto de moléculas dos produtos tem a mesma massa que o conjunto de moléculas reagentes. Isso sempre. Isso aí é uma lei. E é uma das leis mais importantes da química. Tá ok, pessoal?